Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise dos dividendos da Caixa Seguridade, um histórico dos dividendos desde quando ela fez a IPO no ano de 2021, uma projeção de dividendos para 2023 e também os preços teto para essa empresa, ok? Bom, no momento que eu estou gravando o vídeo, cada ação está sendo cotada a R$ 8,50 no mercado. Na parte do meio do gráfico nós temos acesso ao histórico da distribuição de dividendos. É um histórico pequeno porque justamente eu falei agora há pouquinho ali, essa empresa ela fez o IPO, começou a ser negociada na Bolsa de Valores a recém lá por 2021, lá mais precisamente lá por abril de 2021. Então, é um histórico pequeno, mas já é um histórico de 2 anos, né? 2021 e 2022, então nós já conseguimos tirar alguns dados desse pequeno histórico. Por exemplo, quem comprou lá perto do IPO pagou mais ou menos ali na casa dos R$10, que foi o preço do IPO. E nesses 2 anos, em 2021 e 2022, ela já pagou um total de 89 centavos por cada ação em dividendos. Ou seja, quem comprou no IPO, a ação caiu de fato, mas já reaveu quase 9% do patrimônio investido de volta para o seu caixa apenas com os dividendos. Então, por mais que a empresa tenha caído de preço, ele já conseguiu ganhar uma boa parte ali de volta, ok? Essa empresa, ela costuma fazer anúncios de dividendos e, é claro, também costuma pagar também dividendos nos meses de abril e outubro, ok? Aqui o histórico de dividend yield, que é basicamente o total de dividendos que essa empresa distribuiu no ano em relação ao preço das suas ações. Em 2021 ela distribuiu quase 3% só de dividend yield. Acabou sendo um dividendo bem pequeno, como o histórico já de 2022 e a projeção que veremos mais à frente. Mas se nós pegarmos uma média de 2021 e 2022, dá um dividend yield de 5,35%, que se ela conseguir perpetuar esse nível de dividend yield para os próximos anos, sim, é um dividend yield de uma boa pagadora de dividendos. Não conseguia acesso àquele gráfico lá que mostra a cotação, como é que a cotação está andando e como é que os lucros da empresa estão andando e comparar os dois. Mas eu trouxe praticamente a mesma coisa. Eu trouxe o histórico do indicador PL, preço sobre lucro. É basicamente o preço das ações, preço do mercado da empresa, dividido pelo lucro dos últimos 12 meses da companhia. Então, se esse número está caindo, quer dizer que em relação aos lucros que a empresa está gerando, ela está ficando mais barata, entendeu? Se esse número está subindo, quer dizer que em relação aos resultados que ela está gerando, ela está ficando mais cara no mercado, ela está sendo precificada a mais vezes o lucro dos últimos 12 meses, entendeu? Como nós podemos ver lá no IPO, lá em 2021, ela estava cotada a 13 vezes lucro. Aí em 2022 caiu para 8,5 e agora está 8,6. Ou seja, em relação aos resultados que ela está gerando agora, as cotações estão muito mais baratas, praticamente 50% de desconto, do que lá em 2021, lá no IPO dela. Então, os dois gráficos conversam entre eles. Aquele antigo que eu costumo trazer nos outros vídeos e esse aqui. E agora, qual que teria sido a sua rentabilidade? Eu gosto geralmente de trazer uma rentabilidade de 10 anos. Mas devido ao histórico pequeno, eu trouxe bem certinho desde o IPO. Se você não considerasse os dividendos, hoje em dia você estaria negativo em 5,6%. Ok? Mas, se a gente considerar os dividendos, o que é prejuízo vira lucro. Um lucro de 4,25%. Que não é aquele lucro que chama muita atenção, não é aquele lucro muito grande, mas a gente tem que considerar que é um curto período de tempo. Se essa empresa se mostrar sólida com o passar dos anos e ter uma sólida distribuição de lucros também, dividendos, ela tem um grande potencial para o futuro, semelhante à BB Seguridade, que é quase que uma empresa irmã da Caixa Seguridade. E a rentabilidade real, que é acima da inflação, como que eu sempre gosto de trazer aqui, o máximo, o maior período de tempo que nós podemos ter aqui é de cerca de 1 ano. E em 1 ano, ela conseguiu superar a inflação em quase 8%.
ok? Futuramente eu vou trazer novos vídeos dessa empresa, pegando os períodos maiores aqui. Mas no momento, o maior longo prazo dessa empresa que nós podemos nos basear é esse aqui de 1 ano. E agora, a parte da simulação. Se você tivesse investido R$1.000 por mês, desde lá de abril de 2021 até março de 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, você teria desembolsado R$22.000, ou seja, teria investido durante 22 meses, quase 2 anos ali. E nesse período você teria ganho apenas em dividendos cerca de R$1.244, sendo que o seu custo de aquisição, ou seja, o seu preço médio, fica ele na casa de R$23.242. O seu custo de aquisição é basicamente o seu desembolso, mais os dividendos que foram reinvestidos, entendeu? E uma surpresa é que o seu patrimônio acumulado nesse período estaria um pouco abaixo do seu custo de aquisição, do seu preço médio atualmente. Levemente abaixo, ali na casa de R$140, mas estaria no prejuízo nesse exato momento. Aqui nós podemos ver o gráfico bem certinho, sendo que a linha amarela é os dividendos que você foi acumulando com o passar do tempo, a linha verde é o seu patrimônio e a linha vermelha é o seu preço médio, seu custo de aquisição. Como nós podemos ver, nesse período aqui, a linha verde cruzou o seu preço médio, a sua linha vermelha, várias vezes para cima e para baixo, para cima e para baixo. Nos primeiros anos, a tendência é que isso aconteça de fato, até você pegar essa relevância dos juros compostos, esse poder explosivo dos juros compostos no seu patrimônio. Que é basicamente você começar a receber mais dividendos, reinvestir esses dividendos e as ações compradas com esses dividendos e gerando mais dividendos, e assim vai virando uma bola de neve. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, essa diferença aqui entre o seu preço médio e o seu patrimônio de fato tende a se tornar bem maior. Mas como aqui eu peguei um tempo de menos de 2 anos, nesse curto período de tempo, acaba não sendo tão relevante ainda os dividendos pagos nessa estratégia. E os seus dividendos de 2021 para 2022 cresceram cerca de 815%. E aqui tem algumas pequenas observações que têm que ser colocadas. Em 2022, a empresa pagou 2 vezes dividendos. Ela paga semestralmente, então em 2022 ela pagou na integridade os dividendos que ela tem o padrão de pagar daqui para frente. Enquanto que em 2021 ela pagou um único dividendo, ao invés de 2. E outro detalhe, de lá para cá, os lucros da empresa têm crescido a um ritmo muito interessante. 2021, 2022 e agora provavelmente em 2023 terá um crescimento muito explosivo. E mais uma observação é que nos primeiros anos os novos aportes seus, eles têm muita relevância no seu patrimônio. E isso tende a alavancar e crescer muito a sua renda nos primeiros meses, nos primeiros anos ali. Depois, os seus dividendos que você vai estar recebendo dessa empresa vão acabar tendo mais relevância do que o seu próprio aporte. Aí vai ter o efeito dos juros compostos ali, mas aí a relevância deles não vai ser mais tão grande e os dividendos tendem a não crescer mais a uma taxa tão alta como nesses primeiros anos, ok? Então tem uma série de observações aqui, mas de fato você teria tido uma explosão de dividendos de um ano para o outro. E a outra simulação que eu costumo trazer é se você tivesse feito um único aporte de R$10.000 nessa empresa. Cerca de R$772 seriam os dividendos que você teria recebido. Seu custo de aquisição seria a soma ali dos dois. E o seu patrimônio hoje em dia seria de cerca de menos de R$8.000. Sendo que esses R$10.000 corrigidos pela inflação teriam virado R$11.500 mais ou menos. E por que isso aqui aconteceu? Porque aqui você não foi fazendo novos aportes do seu bolso mês a mês e fazendo, digamos assim, um preço médio
aproveitando inclusive os momentos em que a empresa estava barata. Aqui nesse caso, você aportou tudo de uma só vez lá no início, no IPO, quando a empresa estava cara. E daí, quando a empresa caiu de preço, ficou barata, você ficou apenas aportando os dividendos, que, principalmente no início, são quase irrelevantes. Então isso não ajudou a baixar seu preço médio. E agora, com a pequena valorização que essa empresa teve nos últimos meses, não foi suficiente para te deixar no positivo de novo. Por isso que é sempre interessante a gente olhar para isso aqui e notar que não é bom você aportar muito de uma só vez numa empresa. Vai ali aportando aos poucos ali, mês a mês, vai montando uma posição ali nela, e daí quem sabe tu consegue pegar alguns momentos mais interessantes dessa empresa. Momentos em que ela seja mais barata. É aquela questão, não se afoba. Sendo bem claro, é não se afobar. Na bolsa, quando você coloca as emoções e toma decisões irracionais, quando você coloca as emoções em jogo e toma decisões irracionais, você normalmente vai tomar decisões ruins, decisões erradas para a rentabilidade do seu portfólio como um todo. Aqui, como nós podemos ver, você teria comprado tudo lá no início, depois teria despencado, e olha a linha, olha a distância da linha vermelha para a linha verde. Tá vendo? Essa dali é o tamanho do seu prejuízo hoje em dia. Basicamente é esse. A tendência é que de fato a empresa se recupere, principalmente com esses lucros maiores e dividendos maiores que ela vem pagando. E caso houver uma melhora da situação econômica, estabilidade fiscal do Brasil e tudo mais, a tendência é que essa empresa de fato volte a se valorizar. Mas você teria paciência para esperar até isso acontecer? Aqui já foram basicamente quase 2 anos tendo que aturar uma empresa no prejuízo. Então, é aquilo lá. E aqui nós temos uma imagem, um crescimento de dividendos um pouco mais crível do que aquela anterior. Por quê? Você fez um único aporte e depois ficou reinvestindo os dividendos. Não fez novos aportes. Apesar daquelas outras observações que eu fiz antes, que eu não vou repetir agora, mas é um pouco mais interessante avaliar essa daqui, no qual teve um crescimento de 179% ainda. Então, de fato, a empresa em si, ela teve um crescimento de dividendos muito forte de 2021 para 2022, e a tendência é que ela continue crescendo para 2023. Mas nada é garantido, né? Teste o AGF+, com 30% de desconto durante 30 dias para você ajudar o canal, e quem sabe você gosta, você vai poder ter acesso a todas essas simulações que eu fiz aqui, e inclusive projeções de várias empresas, ok? Bom, os dividendos que essa empresa pagou nos últimos 12 meses foram quase 65 centavos por ação. Isso dá um dividend yield, que é basicamente os dividendos divididos pela cotação atual, de 7,63%. Ou seja, se a empresa manter esse mesmo patamar de distribuição de dividendos, é provável que se você comprar ela agora, você vai receber cerca de 7,63% do seu patrimônio de volta nos próximos 12 meses. Esse é o intuito, essa é a meta desse indicador. Mas nós estamos falando de empresas. Empresas têm lucros muito variáveis. Então pegar um histórico de apenas os últimos 12 meses, às vezes não reflete o momento atual da empresa mesmo, ou a capacidade que ela tem de distribuição de dividendos. Daí o que normalmente eu costumo fazer? Uma média dos dividendos dos últimos 5 anos da companhia. No caso da Caixa Seguridade, ela não tem esse histórico. Então eu peguei uma média de dividendos de 2021 e 2022. Porque, nesse caso, uma projeção de dividend yield considerando esse histórico costuma ser mais realista. Costuma ser uma projeção com uma margem de segurança muito interessante, principalmente em empresas que estão em fase de crescimento, como a Caixa Seguridade aparentemente está. E isso que eu considerei, inclusive, aqueles dividendos de 2021, que, como eu falei, são dividendos
no qual ela pagou uma vez só, ao invés de pagar 2 vezes. Então, esses números aqui da média histórica são bem conservadores. E com base nisso, nós temos uma média de dividendos de 44 centavos por ação, dando um dividend yield atual de 5,23%. Com isso, nós temos um preço teto de 6% de R$ 7,41, preço teto de 8% de R$ 5,56 e o preço teto de 10% de R$ 4,45. Para que é o preço teto, basicamente? Se você quer receber pelo menos 6% ao ano de dividendos em cima do dinheiro que você está colocando na empresa agora, você deve comprar abaixo do preço teto de 6%, porque daí provavelmente essa empresa vai conseguir atender essa sua expectativa. Mas como você notou, essa média de dividendos histórica realmente é bem conservadora, tão conservador que o preço teto máximo que os barcianos, né, quem segue a filosofia do bilionário investidor Luiz Barsi, exigem, que é 6%, está abaixo do preço. Então, eu gosto sempre também de considerar o dividend yield projetivo pelos analistas. Mais precisamente aqui eu estou trazendo a projeção do youtuber Neto Invest, que ele está projetando para 2023 um dividendo de cerca de 90 centavos por cada ação, o que dá um dividend yield projetivo de 10,6%. E com base nisso, nós temos o preço teto de 6% de R$ 15, preço teto de 8% de R$ 11,25 e preço teto de 10% de R$ 9,00. Mas aí você me pergunta, tá, mas o histórico é muito pessimista. O projetivo pode ser que seja muito otimista. Tem como considerar esses dois no cálculo? E a resposta é: tem sim. Simplesmente fazendo uma média entre os dois. Em uma média tu considera tanto o otimismo da projeção quanto o pessimismo do histórico, entendeu? Aí nesse caso, nós temos que ela está com um dividend yield atual de 7,88%, que seria basicamente a capacidade que ela teria de fato de pagamento de dividendos, considerando tanto a projeção quanto o histórico, e com base nisso nós teríamos projeções, preços teto muito mais realistas de fato, ponderando tanto a projeção quanto o histórico. E nesse caso, preço teto de 6% de R$ 11,16, o de 8% de R$ 8,37 e o de 10% de R$ 6,70. A minha preferência, a minha particularidade é ali na casa desse preço teto de 8%. R$ 8,37. Acredito que nessa faixa de 8,50 ela não esteja cara, até porque a diferença ali entre o preço teto de 8% e o preço atual é de míseros 13 centavos. Então não é isso que vai dar muita diferença no longo prazo. Aqui então, mais ou menos ali na casa dos 8,87, talvez um pouco acima, eu estou comprando essa empresa, ok? Eu acabo me interessando porque é uma empresa assim que tem uma perspectiva muito interessante para os próximos anos, principalmente enquanto a taxa Selic, a taxa básica da economia, se mantém num patamar mais elevado, porque isso acaba beneficiando as seguradoras, ok? E detalhe, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, ok? Estou trazendo todas essas informações aqui para auxiliar vocês, mas sem recomendar investimento algum, porque eu não sou certificado para isso, ok? E você, investe nessa empresa, se interessa por ela? Investe talvez no setor de seguros? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana. E além do comentário ali, se você investe ou não nessa empresa, eu gostaria de te pedir que, se quiser deixar uma crítica construtiva aqui nos comentários, se quiser dar alguma sugestão de alguma empresa para eu trazer um vídeo. Inclusive, eu estou recebendo vários pedidos nesses últimos dias. Eu estou anotando e nos próximos dias eu atenderei esses pedidos, ok? Ah, e também, se você quiser sugerir algum novo modelo de vídeo aqui pro canal, algum novo assunto que você gostaria de ver aqui no canal, ok? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!